Olá, o meu nome é Wanda Luci, eu sou acadêmica do terceiro semestre de Direito no Centro Universitário Cidade Verde. E hoje, através desse vídeo, vamos discorrer sobre um tema que traz um tabu à nossa sociedade, porém é algo que é necessário ser falado para que nós venhamos entender que ele não passa apenas de uma ficção, que não é uma realidade distante à nossa, que é real, ele está próximo a nós e pode acontecer com qualquer pessoa. Bom, o tema é prostituição infantil. Vamos fazer uma crivo sobre ele, umas análises e trazer um dos caminhos a qual ele ocorre, que é o abuso sexual. Eu estou com alguns slides aqui que eu mesma preparei para que possamos ter uma base a respeito desse vídeo. Bom, o abuso sexual, ele ocorre quando o adulto faz com que a criança ou adolescente tenha uma relação sexual com ele. E isso pode ocorrer através de uma influência, que seja por chantagem, seja por sedução, por manipulação, agressão física, agressão psicológica, que no caso é agressão verbal. E muitas das vezes esses abusos sexuais, ele ocorre com o contato físico ou sem o contato físico. Com o contato físico, se trata de penetração, se trata de toque nos órgãos genitais da criança ou do adolescente, que pode ser relacionado como masturbação, como sexo oral, como beijos, como carícias. Já o sem o contato físico é da forma verbal, é tudo que ocorre dentro do campo de visão da criança, mas sem houver o contato. Um exemplo, o adulto se masturbar na frente da criança, colocar um filme, falar algumas coisas erotizadas para a criança, e o exibicionismo, que é aquilo que o adulto ele mostra os seus órgãos genitais para a criança, fotos ou falas de tudo relacionado ao mundo sexual para a criança. Bom, há uma grande dificuldade para que haja mudança, porque a nossa sociedade, não generalizando, mas ela falta muita informação, tanto na nossa legislação quanto na família. Um exemplo, a nossa legislação, ela não tem um amparo, ou seja, ela tem muitas lacunas para os meninos que também sofrem de uma agressão sexual, de um abuso sexual. E o ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, ele traz umas novas soluções, tem muitas coisas boas que o ECA fez pelas crianças, protegeu as crianças e tudo mais. Porém, não é suficiente, porque há dados que já eu vou falar para vocês que assusta, que são mais de 800 mil casos. Bom, essas lacunas, além de ser na legislação, é também na nossa família, na família de um vizinho, na família de um conhecido, na família de qualquer outra pessoa, em que tem essa situação e a família prefere esconder, a família prefere não fazer nada. E as que fazem alguma coisa, elas traz o amparo para crianças, só que pena que não é generalizado. Nem todos recorrem a uma justiça em que haja um momento de cura, um momento de tratamento para a criança. Bom, esses casos que envolvem os menores, eles são cobertos por uma omissão em que a família sente vergonha, a mãe, ela talvez sofreu por isso, mas ela não sabe como agir, ela não sabe como recorrer e ela finge que não aconteceu. E o abuso sexual, ele é um caminho para a prostituição infantil. Ou seja, se a mãe sabe e a mãe tem um vício, a mãe tem uma dependência financeira, a mãe está em um extremo de necessidade financeira e ela precisa de dinheiro, ela vai influenciar, chantagear, mandar a criança ir se prostituir para que traga dinheiro para casa, ou o pai, ou o responsável pela criança, pelo adolescente. Então, esse é um dos caminhos pelo qual ocorre a prostituição infantil no Brasil. Bom, alguns dos efeitos sexuais
que esse abuso traz à criança, perdão, alguns dos efeitos do abuso sexual que isso traz à criança é o início de uma depressão profunda, é um transtorno, é uma insuficiência, é um complexo de, após esse trauma, de que a criança se sente desmotivada, se sente inferior, se sente vitimizada. A criança, ela se sente com uma lesão física de que o emocional dela está abalado. E dentre outros milhões de problemas que pode ocorrer através desse abuso sexual. Bom, só que muito das partes ocorre através de pessoas próximas. Pode ser um tio, pode ser um vô, pode ser um pai, pode ser um irmão. E mais de 60% comprovado cientificamente que todo abuso sexual ocorre através de pessoas próximas à criança. Bom, e algum dos dados, igual eu havia mencionado que eu iria falar, é sobre o Ministério de Saúde que divulgou algumas notificações. Entre 2011 e 2017, ocorreu 184.524 novos casos. Ou seja, foi um aumento de mais de 83% de abuso sexual no Brasil. E também eu trouxe outro levantamento, que é do Disque 100, divulgado em 2018, sobre o que ocorreu em 2017, que mostrou, na verdade, que que as crianças mais de 4 a 7 anos são as vítimas, as maiores vítimas de abuso sexual, de uma agressão sexual, e sendo um aumento de 10% do que ocorreu em 2016. Ou seja, se haveria uma necessidade de diminuir para que isso ficasse nulo. E não ocorreu. Aumentou 83%, segundo o Ministério da Saúde, aumentou 10%, segundo o levantamento do Disque 100, sendo 84.049 casos. Isso é desesperador. Desesperador. Bom, agora vamos falar sobre o crivo da prostituição infantil. Essa análise, ela foi influenciada para que eu possa discorrer alguns dos pontos sobre esse momento. Bom, o auxílio do vício influencia muito para que esse caminho a que a criança percorre até a prostituição infantil ocorra. Bom, há pais que influenciam a criança a essa situação. Um exemplo é a mãe, ela sente medo do marido após ela não conseguir se sentir protegida o suficiente, influencia a criança a fazer esse ato. Se ela é uma viciada, alguma coisa relacionada a isso, ela precisa de dinheiro. Bom, e também há casos em que a mãe, ela tem medo de perder o filho, de descobrirem que ela não está cuidando da criança e tudo mais. Há uma dependência financeira também e o receio de colocar o relacionamento no risco. Tipo, por exemplo, há pais que sabem que precisa de dinheiro e tudo mais, e em vez deles se separarem ou conseguirem se estabilizar, eles influenciam a criança de ser uma prostituta para ganhar dinheiro e conseguir sustentar o lar. Enfim, e é caso em que os pais eles não querem cuidar da criança e eles acabam vendo elas para bordéis, cabarés e outros casos para que a situação financeira deles melhoram. Bom, é basicamente isso. Eu espero que algo seja feito para que coisas novas influenciam em todos esses dados para que eles venham a ser diminuídos e para que nós venhamos ter uma consciência de que as nossas crianças, elas precisam de nós. E eu espero do fundo do meu coração para que haja mudança, tanto no poder legislativo para o amparo, quanto para a família, que haja o amparo. E é isso. Eu desejo que o melhor aconteça na vida de todos vocês.